Você já se perguntou como alguns influenciadores digitais ostentam uma vida de luxo da noite para o dia? Carros importados, mansões, viagens para os países mais caros do mundo. Enquanto isso, você rala o dia todo para pagar as contas e ver seu dinheiro indo embora como lágrimas na chuva. Uma indústria bilionária movimenta rios de dinheiro, muitas vezes o seu dinheiro. E no centro desse furacão estão as casas de apostas, as famosas bets e seus influenciadores que você segue e admira. Mas o que acontece quando a promessa de dinheiro fácil se transforma em um pesadelo de dívidas e vício? E qual o verdadeiro preço da fama e da fortuna para quem promove essa verdadeira máquina de arrancar dinheiro de pobre? Sim, eu perdi 160 mil reais no jogo do Tigrinho. Uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI das bets, foi instalada para investigar o esquema por trás das apostas esportivas e dos cassinos online. E quem sentou na cadeira quente para depor? Ninguém menos que Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país, com mais de 50 milhões de seguidores. Mas por que ela? O que ela tem a dizer? Ou melhor, o que ela tentou esconder? A CPI quer saber como esses influenciadores, pagos a peso de ouro, incentivam milhões de brasileiros, incluindo jovens e pessoas vulneráveis sem muito conhecimento, a mergulharem no mundo arriscado das apostas, achando que conseguiriam dinheiro fácil. Virgínia foi questionada sobre seus contratos milionários com casas de apostas como a Esportes da Sorte. Ela negou a existência da infame cláusula da desgraça, um acordo onde o influenciador lucraria com as perdas dos seus seguidores. A convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Mas, atenção para esse detalhe, Virgínia admitiu que poderia receber um bônus de 30% no cachê se dobrasse o lucro da empresa de apostas. Lucro esse, claro, vindo do bolso dos apostadores que ela mesma atraiu, seus próprios seguidores. Ela disse que a meta nunca foi atingida, mas a intenção era clara. E não para por aí, Virgínia confessou que usava contas fornecidas pelas próprias empresas para fazer demonstrações de jogos em seus vídeos. Contas demo, como são chamadas, muitas vezes manipuladas para mostrar ganhos fáceis e inexistentes na vida real. Questionada se não se arrependia, a resposta foi um tapa na cara de todo brasileiro. Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu já fiz na minha vida. E sobre ajudar seguidores que se endividaram por apostarem em plataformas que ela mesma indicou. Ela disse a seguinte frase: eu não tenho poder de fazer nada. Então, aí tá complicado. Complicado, Virgínia, ou conveniente. Mas, como funciona essa engrenagem que suga dinheiro do público e enche o bolso dos influenciadores? É simples e cruel. As bets não são suas amigas. Elas existem para lucrar e lucram quando você perde. Os influenciadores são a isca perfeita. Eles vendem uma ilusão de vida fácil, de ganhos rápidos, de que apostar é divertido e inofensivo. Com milhões de seguidores, eles normalizam e glamorizam uma prática que leva muitos a se viciar e perder todo o seu dinheiro. Eles recebem contratos milionários, cachês que variam de dezenas a centenas de milhares de reais por algumas postagens. E não se engane, o objetivo é sempre o mesmo: atrair novos apostadores para a máquina de roubar dinheiro. Elas são a face amigável de um negócio predatório, um verdadeiro exército de vendedores de sonhos que se transformam em pesadelos. E quando você acha que já viu de tudo, a sujeira
sujeira vai mais fundo. Lembra das contas demo que a Virgínia mencionou? Pois bem, a polícia descobriu um esquema nojento envolvendo o infame jogo do Tigrinho. Influenciadores recebiam contas viciadas, programadas para sempre ganhar, apenas para gravar vídeos e enganar seus seguidores, fazendo-os acreditar que era fácil faturar alto. O intermediador chega a dizer: tente usar a conta demo para gravar a tela para mostrar a imagem de ganhar o grande prêmio para que seja mais fácil atrair seguidores. Enquanto isso, o link que o seguidor clicava era outro, levando a um jogo onde a perda era quase certa. O delegado Lucimério Campos, da operação Game Over, foi claro: pode haver um ganho momentâneo, mas depois é exponencialmente só perda. Acaba levando as pessoas à ruína financeira. E os valores: uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores, Milena Verolaine, foi flagrada em áudio cobrando 80 mil para simular que estava postando, exigindo uma conta demo para não correr o risco de perder o próprio dinheiro. Vendeu, o valor é 80 mil, 5 dias, com o link deles. Eu não quero receber comissão. Por quê? Porque eu tô pegando as comissões, em vez de eu sacar, eu vou jogar, perco, aí pego o meu dinheiro e boto, aí perco de novo, fico frustrada com crise de ansiedade. Então o que é que eu quero? Não quero ter vínculo, não quero nem abrir conta. Eu não quero nem abrir conta, isso tá me causando muita ansiedade, abrir conta, que eu tive que fazer isso. Então, tô cobrando 80, 5 dias, não posto uma semana de jeito nenhum, porque esse número 7 me dá uma dor de cabeça, eu fico transtornada, que eu não vou ficar refém de uma plataforma por 7 dias não, muito tempo. Enquanto isso, famílias perdem tudo. Uma mulher em Maceió relatou ter perdido mais de 400 mil com o maldito jogo do Tigrinho. O vício em apostas é uma doença silenciosa e devastadora. A psiquiatra Suzana Bernardes alerta: a dependência de jogos funciona semelhante a uma dependência química. E os influenciadores, eles têm responsabilidade nisso? O colunista Rodrigo França, do Metrópolis, é categórico: celebridades e artistas precisam entender que não se trata apenas de fazer o seu trabalho. Quando optam por associar suas marcas pessoais a empresas de betting, estão colocando seu carimbo de aprovação em um comportamento de risco. Ignorar as consequências é um ato de irresponsabilidade moral. Então, da próxima vez que você vir seu influenciador favorito ostentando dinheiro fácil em uma bet, lembre-se: por trás daquele sorriso pode haver um contrato milionário e um rastro de vidas destruídas. Eles lucram com a sua esperança, com seu vício, com a sua perda. A CPI das bets é apenas a ponta do iceberg. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitos influenciadores estão conscientemente ou não arrancando dinheiro do seu público e alimentando uma indústria que adoece e empobrece. Até quando vamos permitir que o brilho falso da internet esconda uma realidade tão sombria? A responsabilidade não é só deles, é nossa também, de questionar, de cobrar, de não se deixar enganar. Porque, no final das contas, a pergunta que fica é: quanto vale sua dignidade? E quanto vale o silêncio cúmplice de quem deveria usar sua voz para o bem e não para o enriquecimento à custa da desgraça alheia?